Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções estiveram especialmente voltadas para os dados da inflação nos Estados Unidos, os números da balança comercial na China e ainda pelas yields obrigacionistas globais continuarem a aumentar. Logo no início da semana, a Moody's, desta vez foi a Moody's, que cortou o rating a uma dezena de bancos norte-americanos de pequena e média dimensão, o que em conjunto com o anúncio de um imposto extraordinário sobre lucros da banca em Itália, acabou por levar uma pequena, logo inicial, onda de aversão ao risco nos mercados acionistas em geral, nos mercados financeiros em geral. Isso também acabou por ser impactado nos próprios mercados obrigacionistas, que também receberam quedas aí e com as yields, com as respectivas yields, voltarem a ganhos e a ganhos bastante razoáveis, o que, como digo, acabou por aumentar essa aversão ao risco nos mercados. A ajudar também para este sentimento estiveram os dados da balança comercial, que mostraram fortes quedas tanto nas importações como nas exportações chinesas, o que coloca, digamos, em dúvida uma mais rápida recuperação económica na China, quando era esperado que a China fosse o grande motor impulsionador, digamos, da economia a nível global. Nos Estados Unidos, os dados da inflação até saíram um pouco melhor do que esperado. Esperavam-se os dados, os preços a nível mensal subiram 0,2%. Era esperado que, devido aos efeitos de base, a inflação nos Estados Unidos subisse de 3% para 3,3%. A boa notícia é que foi só para 3,2% e inclusive a inflação core, ou seja, sem a alimentação e sem a energia, caiu de 4,8% para 4,7%, quando o mercado estimava que ela se mantivesse nos 4,8%. Apesar disso e apesar de uma pequena primeira reação positiva a estes números, positiva no sentido de abrandar essa pequena aversão ao risco, essa pequena onda de aversão ao risco que o mercado, ou do nervosismo do mercado, que o mercado teve durante a semana, o que é certo é que as bolsas terminaram de alguma forma em perdas. Na Europa praticamente tivemos uma semana de perdas em que a liderar essas mesmas perdas tivemos o DAX alemão, que caiu 0,8%, o Nasdaq caiu 1,9%, numa situação mista, digamos, dentro de Wall Street, em que Dow Jones conseguiu terminar em terreno positivo, e já na Ásia o Hang Seng de Hong Kong caiu 2,4%, um pouco melhor do que os 3% que caiu o Shanghai Composite, mas literalmente pior do que os mercados no Japão, que terminaram um dia mais cedo por causa do feriado na sexta-feira, que esses sim conseguiram ainda terminar em terreno positivo. Também em terreno positivo acabou por terminar o PSI 20, que digamos, teve uma performance melhor do que os restantes pares europeus. Isto é ajudado por uma EDP que subiu um pouco mais de 2% e pressionado por um BCP que caiu cerca de 1,5%. Os mercados cambiais também refletiram bem aquela onda de risco que existiu e as yields obrigacionistas elevadas. O euro-dólar, que começou a semana acima de 1,10, acabou por terminar à volta de 1,0950, isto depois de ter chegado acima de 1,1050, depois nessa tal pequena reação que referi atrás aos dados da inflação nos Estados Unidos. Por outro lado, a aversão ao risco não foi, digamos, favorável ao iene, isto porque a forte subida de yields se sobrepôs e levou o iene a novos mínimos contra o euro, a novos mínimos de 15 anos, com o euro-iene a chegar a níveis acima de 159 ienes por euro. Nos mercados das commodities, o petróleo conseguiu, pela sétima semana consecutiva, ter uma semana com uma performance positiva, embora relativamente marginal, terminando praticamente aos mesmos níveis de início da semana, isto com os mercados divididos
entre a falta de, digamos, de recuperação económica, a falta de crescimento económico na China, o segundo maior consumidor de energia, e ao mesmo tempo pelos receios que continuam a existir em termos da oferta de petróleo, nomeadamente pelos cortes da energia, pelos cortes da produção na Arábia Saudita. O ouro caiu cerca de 1,5%, isto pressionado, obviamente, por yields mais altas, taxa de juros mais alta, e um dólar também um pouco mais alto. Na próxima semana vai ser mais uma semana de agosto, mais uma semana de férias, diria eu, em que nós vamos estar a olhar para dados económicos, para as minutas que vão sair também esta semana e ainda para outros bancos centrais que vão ter reuniões esta semana. Começamos pelas minutas nos Estados Unidos, da Reserva Federal, e na Austrália, no Reserve Bank of Australia. Em ambos, o mercado vai tentar obter pistas do que é que poderá ser os próximos movimentos, se bem que neste momento o mercado está à espera que o Fed mantenha inalterada a sua taxa de juros na próxima reunião de setembro, e por parte do RBA está à espera de que vá subir 25 pontos na próxima reunião, nisto a acreditar nas palavras de Philip Lowe na passada sexta-feira. Temos vários dados de inflação, económicos a observar esta semana. Nos Estados Unidos, principalmente as vendas a retalho. Na Europa vai ser mais uma semana muito fraca de dados, em que vamos praticamente ter o indicador de confiança económica ZEW e os números finais, tanto do PIB como da inflação para a Europa. No entanto, vamos ter outros dados noutras economias que podem ser interessantes, nomeadamente inflação no Reino Unido, no Canadá e no Japão. E dados do mercado de trabalho também no Reino Unido e na Austrália. Principalmente para o Reino Unido vão ser bastante importantes, porque poderão ser determinantes no próximo movimento do Banco de Inglaterra, do posicionamento do Banco de Inglaterra em termos de taxa de juros, se vai ser mais ou menos agressiva do que o mercado está à espera neste momento. Por outro lado, em termos de bancos centrais, vamos ter principalmente, os mais importantes são os da Noruega, o Norges-Bank e o RBNZ da Nova Zelândia. Por parte da Noruega, estamos à espera de uma subida de 25 pontos base, que leva a sua taxa de juros dos 3,75 para os 4, isto para continuar a defender as fortes perdas que temos assistido na coroa norueguesa e como o banco norueguês tem vindo a tentar parar. Por outro lado, na Nova Zelândia é esperado que mantenha a sua taxa de juros inalterada nos 5,5%. Os resultados vão cada vez, a época de resultados está a chegar ao fim, ainda assim vamos ter aqui assim mais uma ou duas empresas relevantes a apresentar resultados, como serão a John Deere, a Walmart, a Cisco, isto entre outras, portanto, mesmo na reta final da apresentação de resultados do segundo trimestre deste ano. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, umas boas férias para quem está de férias e vai continuar de férias. Uma boa semana para todos e para a semana cá estarei com mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!